cabeça pra cima. Hoje conversando com você sobre depressão com foco na adolescência, porque 21% dos jovens aqui no Brasil, eles sofrem de depressão. Quem sabe, de repente, aí em casa você está com seu filhotinho, com sua filhotinha, com depressão e ainda não percebeu. É preciso cuidar, porque é uma doença que ela pode trazer transtornos sérios, né? E uma das principais causas de morte no mundo inteiro, né? E quando acontece a gente fica meio assustado, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, etc. A hora é essa, por isso que a gente está debatendo aqui e falando sobre esse assunto. Então, como não confundir uma simples tristeza com a depressão? Quais são os sintomas da depressão? O que é que vocês podem orientar, né, o nosso telespectador para... Fica ligadinho se você começa a perceber este ou aquele sintoma. Como é que é isso? Então, a depressão, ela tem uma característica, né? Mas cada indivíduo, como a doutora falou, vai apresentar o quadro de uma forma, né? Mas a gente percebe que todo mundo fala só de tristeza, mas esse adolescente ele pode ter quadros de irritabilidade e instabilidade emocional. Uhum. Então, assim, alguns cientistas dizem que quanto mais cedo o indivíduo apresentar a depressão, mais possivelmente ele vai ter doenças de transtornos mentais diferentes na fase jovem, adulta dele. Então, são crianças que os adolescentes podem apresentar um quadro muito parecido com bipolaridade. Então, às vezes está num frenesi de ansiedade muito grande e, às vezes, uma tristeza imensa. Muito irritável, insônia, ou muitas vezes falta de apetite, o que causa transtornos alimentares. Ele pode cair numa anorexia ou ter bulimia. Crianças que têm falta de atenção na escola, então o desempenho escolar pode ser afetado. Então, são crianças que não têm interesse em amizades, ficam mais isoladas. Eu ia perguntar sobre isso, né? De repente que se isolam, não quer sair, não quer brincar, não quer isso. E o que acontece? Hoje a gente tem o que eu vejo assim, o grande pedido de socorro das mães com relação à internet, né? Então, assim, a internet é uma grande bênção, ela traz coisas maravilhosas, mas infelizmente um indivíduo, um adolescente com transtorno de depressão, ele vê na possibilidade da rede social essa fuga dessa realidade que ele está vivendo. Então, assim, é uma dificuldade grande desse indivíduo se deparar com a realidade dele. Então, assim, normalmente o indivíduo tem um ambiente familiar conflitante, ele tem histórico depressivo de indivíduos com depressão na família e ele se depara com essa rotina muito massacrante para ele. Então, é um indivíduo que vai fugir para um ambiente virtual e vai manter aqui naquele ambiente virtual muita dificuldade. Por quê? É um indivíduo que, como a doutora falou, ele quer se posicionar, ele está precisando se posicionar, ele tem esse distanciamento da família e ele quer se posicionar como alguém. Então, as meninas vão se posicionar na questão da beleza, né? E os meninos, normalmente, tá? Isso é um geral, né? Uma régua, né? Um genérico. E os meninos mais naquela questão de eu sou poderoso, eu sou forte. Até por essa instabilidade hormonal, traz esses sentimentos à tona. Então, esse distanciamento da família, às vezes famílias com conflitos, e aí esse indivíduo entra nesse mundo virtual, fica horas seguidas naquele mundo virtual, se alimentando daquela questão e muitas vezes recebendo bullying virtual. Então, o que aumenta sensivelmente o quadro dele depressivo. E a gente hoje, né, quer dizer, até com essa questão virtual, que acaba sendo um ponto de atenção enorme, porque é uma forma da pessoa se isolar sem que se perceba muito esse isolamento, né? Acho que esse ponto é o principal. Mergulha nesse mundo virtual, ali ele pode ser uma pessoa diferente do que ele é, porque virtualmente a gente
fantasia, imagina, etc., né? E começa a ter uma perda de personalidade significativa. Você tocou etc. num ponto especial nesse sentido. Primeiro que na depressão o que a gente pode perceber são N fatores, tá? Mas é um distanciamento dessa energia que nos liga aos outros. Né? Então, há uma diminuição dessa energia que nos liga aos outros. Isso é um ponto. Né? E dois polos podem aparecer aí. Um em relação aos pais, pela via de uma alienação, de não conseguir responder às projeções desses pais, às fantasias desses pais, às demandas desses pais. Verdade. Tal como a fantasia que o sujeito constrói, né? E um outro lado, que é o lado do posicionamento que eu tinha dito anteriormente, né? Eu preciso agora me distanciar desses pais, mas me colocar aí no mundo como um sujeito. E muitas vezes eles recorrem para os movimentos em grupo. Eles tentam achar uma identidade num grupo, né? Seja pelo time de futebol ou por qualquer outra atividade. São as tribos, né? As tribos, numa tentativa de se identificar para além do lugar que tinha na infância. Então, esses dois polos não podem ser esquecidos. Mas o principal é esse movimento do sujeito em direção ao outro. Isso há uma diminuição. Você hoje, Luciana, está me provocando aqui numa direção sempre, né? Porque você me remete a uma outra questão bíblica, né? Porque quando Deus criou o homem, quando ele fez o mundo todo, e quando ele criou o homem, e estava lá, né, o homem só, e ele disse, esse negócio não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém para estar com ele, para ser um ajudador, para ser uma ajudadora, né? Por quê? Porque é isso, porque o homem, ele é um ser social, né? Ele precisa das outras pessoas para se desenvolver de uma maneira bacana, de uma maneira madura, de uma maneira saudável. E eu remeto aqui a esse princípio porque é uma coisa que faz diferente. Eu gostei dessa questão da definição que você colocou, né? Quando a depressão, ela nos tira a energia desse convívio social. É isso mesmo. Isolo, começo aqui a fazer um círculo sobre mim mesma, né? E vou me separando. E isso não é bom, porque o homem, ele é para estar entre os outros. E são vários fatores que nos remetem a isso. Agora, levando para a área científica, os neurocientistas atuais, eles acreditam que a majoração cerebral, então significa saltos de inteligência, só acontecem na interação homem-homem. Inclusive, quando a gente faz essa interação homem-máquina, né, que seria o mundo virtual, a internet e qualquer coisa tecnológica, não faz o salto de inteligência que faz da interação homem-homem. Então, nunca vai deixar de existir o papel do professor, o papel do psicólogo, o papel do médico. Por mais que as pessoas às vezes perguntam, é uma pergunta muito recorrente, será que daqui a pouco o mundo vai ser só robô e as pessoas vão interagir com robôs? Isso não vai acontecer, porque o cérebro da gente, o salto de inteligência acontece na interação homem-homem. Então, com os pais, com os professores, com os colegas. Só aqui lúdico, tá? Observação lúdica, quando a gente está falando homem-homem em sentido genérico. Sim. Eu até coloquei porque professor, eu sei. Não, tô brincando, por favor. Né? É só para ninguém ficar pensando que isso é só homem, homem, mulher, né? Quer dizer, um ser humano de um modo geral que tem que interagir. Né? Acho até que ela acontece num plano mais elevado quando é homem e mulher. Né? Trocando ideias, juntando as diversidades, as características específicas de homem e mulher. Né? De novo, complemento aqui. Não, eu só queria pontuar uma coisa que até a Luciana já colocou, que na adolescência aparece muito essa relação com os pais, né? Que fica de alguma forma um pouco conflituosa. E tem pais que às vezes não sabem lidar com isso, né? Porque acha que o tal do aborrecente, né? Assim, só que é um conflito de geração importante, né? E se esse adolescente não tiver espaço, né? Se os pais não der espaço, ele não encontrar espaço, isso também vai ajudar para uma depressão, porque ele precisa se colocar como sujeito, né? Ele precisa aprender a se relacionar dentro dos moldes dele, não mais ali copiando pai e mãe, né? E isso acaba causando o tal do
adolescente é chato, é difícil lidar. E eles impõem muito, né? Porque eles querem justamente falar isso. Olha, eu não penso como você, eu sou diferente, eu já estou começando a ter a minha opinião, a minha visão. E eu acho que é importante os pais saberem, claro que com limites, né? Porque eles não são adultos, eles, né, têm essa ideia de se achar adulto, mas não são, eles ainda precisam de um amparo, né, dos pais, mas já começar a dar uma certa liberdade, porque é uma época de formação e tem que dar liberdade, né? Responsabilidade, né? Também é importantíssimo. O adolescente, ele precisa ter responsabilidade. Não são tarefas, né? Porque às vezes, assim, eu vejo famílias que colocam para o adolescente não ter tempo para pensar na adolescência, né? Então ele sai de uma tarefa entre outra. Não, ele precisa de responsabilidade, ele precisa entender que a vida é uma responsabilidade, né? Tem responsabilidade com um animal, com o outro ser, né? Então isso é a responsabilidade, a liberdade até que a doutora está falando. A responsabilidade, né, vai fazer, responsabilidade de dar conta de alguma coisa, de realizar alguma coisa, né? Vai fazer ele chegar do outro lado. E, na verdade, eu acho até, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho até que é uma fase de ter a responsabilidade de fazer sim, mas não necessariamente o compromisso de acertar. É uma fase, a fase de errar, de erros e acertos. Essa questão, né, de ter espaço, penso diferente. Vamos ver esse caminho do diferente, essa forma diferente de pensar. Quem sabe, de fato, essa forma diferente de pensar não é melhor do que a minha, né? Por quê? Só porque eu sou adulto, só porque eu sou pai, só porque sou a mãe? Não, não necessariamente. A gente dá espaço, porque assim a gente fortalece a personalidade, a gente vai permitir que esse jovem, que esse adolescente, ele encontre o eu verdadeiro, né? Ele se torne um adulto forte, um adulto centrado, um adulto que tem caminhos. Eu queria entender também, a gente poder falar um pouquinho sobre, falar um pouco mais, vocês já pincelaram, mas vamos focar um pouquinho quais são as consequências da depressão nessa fase da adolescência, né? Quais são as consequências. Eu já vou precisar fazer o intervalo, eu vou parar, mas no retorno eu queria falar sobre as consequências da depressão, particularmente na adolescência, e depois a gente já entrar na questão de como tratar essa doença, porque isso é uma doença, né? E tem que ser tratada, tá certo? Vamos lá. Cabeça pra cima.